Hoje a gente já vai reforçar os conteúdos de outra aula, que vai ser a aula 3, se refere à atividade de mitilicultura, no caso, o cultivo de mexilhões. Bem, a gente viu que os mexilhões são moluscos marinhos, né, e que atualmente ocorrem naturalmente nos nossos rios e estuários, 4 espécies aqui no Brasil, tá certo? Em relação à morfologia externa desses indivíduos, o que acontece? Assim como a maioria dos moluscos, eles vão ter 2 valvas ou conchas, né? E o formato dessas conchas ele vai variar de acordo com o hábitat que esse indivíduo está vivendo. E assim como as ostras, os mexilhões eles são filtradores, então eles vão se alimentar de plâncton, tá? Outra informação interessante é que o dimorfismo sexual, a diferença entre macho e fêmea, externa, não existe. A gente só vai conseguir diferenciar o macho da fêmea na época da reprodução por causa da cor da gônada deles. No caso da fêmea, a gônada é bem laranja, como vocês vão ver na imagem, e no caso do macho, a gônada é branco-leitosa. Então, é bem marcante realmente a diferenciação na época da reprodução somente, porque externamente a gente não consegue determinar quem é macho e quem é fêmea no caso dos mexilhões. Outra informação interessante também é que, apesar das imagens que a gente colocou na apostila, a gente trouxe outro retrato, outro desenho, mostrando todo o ciclo de vida dos mexilhões, desde a reprodução até o desenvolvimento larval e até chegar à fase adulta novamente, reiniciando o ciclo, tá? Aí a gente comentou um pouco sobre eles. E sobre os métodos de cultivo? Bem, de acordo com o nosso material aí do que vocês têm apostilado, existem basicamente 2 métodos de cultivo que vão se dividir entre estruturas fixas e estruturas suspensas. Os parques fixos são aqueles em que consistem de estacas de madeira ou cimento fincadas no fundo. Sobre essas estacas, construindo uma estrutura de madeira, e lá ficam os indivíduos que vão ser criados, né, em outras estruturas, em sacos e tal, conforme vocês vão ver na imagem. E os parques flutuantes, eles já são diferentes. Eles já exigem outras requisições. Por exemplo, o ambiente ele precisa ter que ter mais de 3 metros de profundidade, os indivíduos vão ficar submersos. Ao contrário dos parques fixos, os indivíduos ele ficam uma parte do ano sujeito às variações do ar, ele não fica totalmente submerso. E nos parques flutuantes, eles ficam 100% do tempo do dia sob a água, tá? E aí ele vai ser, como que vai ser o sistema de cultivo? Em balsas, ou espinhéis, ou longlines, e lá vão estar fixadas as estruturas de cultivo dos mexilhões. Em relação a uma outra informação que a gente colocou também na apostila, se refere à depuração, que de acordo com a legislação é obrigatório que alguns moluscos, inclusive os mexilhões, passem pelo processo de depuração antes de ser levados a consumo humano. O que vem a ser a depuração e por que ela é necessária? No caso, a depuração ela vai realizar a limpeza do trato digestivo e também da concha, da válvula desse indivíduo. Então, caso exista algum contaminante, é na depuração que ele vai ser eliminado. E o que consiste em fazer essa depuração? Como que ela vai ser realizada? Eles são levados para um tanque com água limpa e corrente, e essa água é esterilizada, ou seja, ela vai poder passar por 3 processos diferentes, que no caso são a adição de cloro, ou uma água que recebe ozônio, ou também radiação ultravioleta. Então, depois que a água é esterilizada, ocorre o processo de depuração normal, os indivíduos ficam limpos, livres de qualquer contaminante e são levados para o mercado consumidor. E agora eu queria que vocês vissem direitinho umas imagens que foram tiradas em 2004 por uma pesquisadora do CEPINOR, que é um órgão do IBAMA, e o município que foi essas imagens foi em São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina, que é o principal produtor de mexilhões no Brasil. E aí vocês vejam direitinho diferentes métodos de cultivo, tirem as suas dúvidas, anotem direitinho, mandem para mim ou para os tutores, a gente está à disposição. Façam as atividades de vocês e aí a gente se vê na próxima, se vocês quiserem.